aconteceu alguma coisa? Tem uns dias já. Eu não dei o recorde, tem que dar o recorde na hora que ele chega. A gente queria conversar bastante com vocês. Pede pra juntar logo, Fábio. Pede pra juntar, Fábio. Pede pra juntar. Vitor, pede pros dois dos lados juntar os Vai ter dois. acesso. Para isso a gente trouxe a Johanna novamente, a doutora Johanna. É que eles estão receosos. Ítalo, Ela vai passar os nomes, porque ela também vai explicar, depois vai falar do secretário, como que vocês jornalistas vão poder participar. Tá bom? recebeu ainda não? Pô. Sério? Eles não comendo. Os nomes. Aí o que dá pra fazer? Trazer esse púlpito pra frente. E eles ficam atrás. Desse lado nós temos a Giovanna Dias. Vou soletrar Giovanna. Deixa eu entrar aqui só um pouquinho, mano. Giovanna. Dias normal. Assessora técnica. Do outro lado vermelho nós temos o Kerry Alisson. Vou soletrar Kerry. Kerry. Alisson normal com dois S. Técnico Ciências. Giovanna Alisson. Bom dia a todos. Como sempre faço, eu cumprimentei cada um de forma separada e cumprimento agora coletivamente. Então, passando os dados do boletim, nós temos 1.460 pacientes confirmados com coronavírus no estado de Rondônia. Graças a Deus, temos 348 pessoas que já estão curadas, livres da doença. Algumas delas ficaram internadas nos nossos hospitais, no Hospital Regional de Cacoal, no Hospital Senetron, na AME, já estão curadas, já estão libertas dessa doença, graças a Deus. Infelizmente, temos 50 óbitos, um número muito ruim, um número alto. Se tivéssemos um, seria alto, seria ruim, seria péssimo, mas são 50, infelizmente, lamentavelmente. 6.299 testes realizados no estado de Rondônia até agora. Nós temos, nesse momento, 193 pacientes internados. Esse número tem subido cada dia e tem nos preocupa muito. O número de pacientes internados vem aumentando. Cada dia que passa, nós temos um saldo positivo, ou seja, alguns pacientes vão de alta e mesmo assim interna-se mais do que se vai de alta. Então, nós temos um número positivo de pacientes a mais. Para nós, esse número é negativo, porque são pessoas internadas. Mas são números que aumentam gradativamente e infelizmente nos preocupa isso. Nós temos nesse momento 90 pacientes internados confirmados, sendo 38 pacientes em UTI e 52 em enfermaria. No Senetron nós temos 70% da capacidade de UTI preenchida. 70% dos leitos de UTI no Hospital Senetron estão cheios e 64% dos leitos de UTI da AME também estão lotados. Hoje a nossa taxa de ocupação é de 70% da UTI do Senetron e 64% da UTI da AME. Infelizmente tivemos 3 óbitos de ontem para hoje, uma senhora de 89 anos, um homem de 73 e uma senhora com algumas comorbidades de 58 anos de idade. Temos os servidores ainda afastados, lembrando que nós temos 149 servidores positivos do João Paulo, 178 do Hospital de Base. Graças a Deus nós já temos 123 desses servidores que estão curados, 123 servidores curados, sendo 106 do João Paulo II, que foi aquele primeiro lugar que teve pessoas contaminadas. No total de servidores afastados temos 857, porque temos os positivos, temos os suspeitos. E lembrando que ainda temos os servidores que estão afastados porque têm uma idade superior a 60 anos, que têm algumas comorbidades e estão afastados. Então o total de servidores hoje relacionados ao Covid afastados das nossas unidades todas juntas, capital e interior, 857 servidores afastados. Isso é uma coisa que nos preocupa, porque nós sempre já tivemos historicamente um número de servidores baixo, até por causa da lei de responsabilidade fiscal, né? Sempre nos limites ou abaixo do limite. E agora com o Covid, vários servidores afastados. A gente tem chamado sucessivos editais de convocação para temporários. Nos últimos, infelizmente, não estão aparecendo mais médicos, porque realmente não tem mais no estado. O pessoal que estava aí precisando ser empregado, já foi empregado todo mundo. Tem acho que 2 ou 3 editais últimos, não aparece nenhum médico querendo trabalhar, não tem mais pessoas da classe médica se interessando, não tem mesmo na cidade, no estado, disponíveis para trabalhar. Isso nos preocupa bastante.
Nós até emitimos para a imprensa, fizemos entrevistas e tal, falando que nós éramos a favor das universidades formarem os alunos que se formariam em julho, formarem agora antecipadamente, tendo em vista que já está quase em cima. As universidades formaram, a Unir fez a formatura, esses alunos ainda não conseguiram o registro no Conselho Regional de Medicina, se formaram na última quinta-feira, falta ainda, pelo que nos foi passado, ainda faltam alguns documentos para a Unir mandar, documentos do CREMER, mas está finalizando. Hoje falei com o pessoal do CREMER, a gente precisa realmente que esses profissionais já peguem seus diplomas, aliás, peguem os seus certificados, seu CRM, seu registro no CRM do CREMER, para que a gente possa começar a colocá-los para trabalhar, porque nós estamos precisando. As escalas estão deficientes, nós estamos com dificuldade de fechar as escalas pelo número de servidores afastados. Então, estamos aí em tratativas para que eles peguem logo, já que anteciparam a colação de grau que seria para julho, que eles consigam logo o registro para começar a trabalhar e nos ajudar a salvar vidas. Isso é algo que tem nos preocupado bastante, nos preocupa muito, porque essa deficiência de profissionais, óbvio, a gente precisa dos profissionais para tocar os hospitais, para salvar vidas, para atender as pessoas. Estamos aí com o Hospital Regina Passos prestes a ser entregue para a gente, já com a quantidade boa de leitos no começo. Nós precisamos de profissionais também para tocar esse hospital. Obviamente, ter um hospital ou ter uma estrutura, se não tiver esses profissionais da área da saúde, isso não resolve. Por isso, nós sei a nossa preocupação, mas estamos tentando tomar as medidas, conversar com os órgãos, para que liberem logo esses registros, para que esses profissionais possam se incorporarem à CESAL, a Secretaria de Estado da Saúde, ao Governo do Estado de Rondônia, para poder trabalhar e salvar mais vidas dos nossos rondonienses. Secretário, eu vou fazer um pedido e uma pergunta para você. Eu já pedi para a Prefeitura de Porto Velho para eles fazerem a discriminação de números por distritos, do que está acontecendo nos distritos, e até agora nós não fomos atendidos. Vamos fazer igual como vocês fazem. Ontem, no distrito de Extrema, por exemplo, teve um óbito. E segundo foi noticiado lá, a gente tem acesso, foi paciente de Covid-19 lá em Extrema. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor tem esses números e se confirma que esse paciente é daqui, porque ele faleceu no Acre, mas saiu de Extrema para se tratar no Acre. Nós não temos esse dado desse paciente, não nos foi passado, prometo que vou pesquisar agora. O que pode ajudar a responder como que é feito esse monitoramento? É da Gerida, doutor Kerry, e ele vai, então, passar alguns dados para nós ajudar. Gente, bom dia. Com relação ao que foi falado, é o seguinte: nós, como Estado, nós compilamos todos os dados que vêm das vigilâncias epidemiológicas municipais. E o município de Porto Velho tem uma situação específica, que é a presença do CIEP em Porto Velho também. Então, assim, nós, como Estado, nós não podemos dizer dados em que nós não recebemos ainda. Uma vez que a equipe epidemiológica e o CIEP também faz essa investigação do caso, identifica, porque nem todo óbito que acontece é coronavírus. Mas os casos que são de coronavírus, antes de chegarem os dados oficiais, nós precisamos fazer uma investigação específica e aí então a gente subir com esse dado para a plataforma que todos vocês têm acesso, que é a plataforma de transparência com os dados de coronavírus do estado de Rondônia. O distrito de Nazaré teve uma pessoa de lá que fez um vídeo, inclusive alguns moradores daquela região do Baixo Madeira, dando a ideia de que se usar o barco do hospital que tem no município. Existe algum estudo, alguma análise por parte da Secretaria de utilizar esse atendimento do barco do hospital? Então, assim, eu acredito que essa pergunta deve ser dividida para o município. O barco é do município, o distrito é do município, atendimento básico, né? Eu vou explicar qual é, secretário, a função do Estado nesse sentido, né? Não, eu entendo a função, é só saber se existe algum diálogo, alguma ideia nesse sentido, ou que pode ser feito por unidade de plástico de Baixo Madeira. Aí eu tenho dificuldade de responder, porque é uma pergunta dirigida ao município. Eu acho interessante tentar conversar com as autoridades do município para ver a organização deles nesse sentido. Secretário, há um vídeo circulando com um carregamento de 146 caixas, 150 caixas, dos possíveis kits, né? Isso está dentro do aeroporto de Guarulhos, do departamento de cargas. Procede? É um material que o senhor tanto aguarda? E a segunda pergunta, por gentileza, é com relação à empresa que faz o hospital de campanha para a ONU, se é uma sondagem, se está tendo esse diálogo, se está tendo um contrato ali, porque eu ainda acredito que a medida custo-benefício ainda mais em conta para o senhor, para a sua secretaria, é a construção do hospital de campanha. Perfeito. Os testes rápidos nós compramos da China, houve uma
demora imensa na entrega, como está acontecendo em outras empresas, outros materiais também. Nós começamos a tomar as medidas necessárias, fizemos notificação da empresa e na última sexta-feira, dia 8, nós tivemos a reunião na quinta-feira com o Ministério Público e na sexta-feira a nossa Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, entrou com um pedido judicial que eu posso disponibilizar para vocês, alguns a Dislene já encaminhou para alguns meios de comunicação. A nossa Procuradoria, a CESAL, entrou na Justiça pedindo para a Justiça bloquear o dinheiro da empresa, 3 milhões de reais, até que a empresa entregasse. Isso foi na sexta-feira, o doutor Edenir despachou, o Ministério Público também pediu, nós tivemos uma reunião na quinta-feira, então foi uma ação conjunta, nós solicitamos na sexta, tem a petição do nosso procurador pedindo, para que a empresa, para que a Justiça bloqueasse o valor que nós depositamos adiantado, já que a empresa estava muito atrasando muito a entrega dos kits. Isso foi feito, o dinheiro foi bloqueado na conta da empresa, e na segunda-feira à noite, chegou a mensagem da empresa, com os vídeos, inclusive, que a carga havia chegado, com a documentação que a carga havia chegado no aeroporto de Guarulhos. E aí, como já estava previamente combinado, nós mandamos ontem, na verdade, o avião dos bombeiros para ir para São Paulo, já está em São Paulo e agora de manhã está fazendo a averiguação, confirmando se a carga realmente é dos nossos kits. Os vídeos que nos chegaram dizem que são, estamos confirmando isso agora de manhã. Confirmando lá, a gente vai pedir o juiz de novo, o mesmo juiz que a CESAL pediu para bloquear na conta da empresa, que é o doutor Edenir. Nós vamos fazer nova petição para ele, se confirmar que a carga é a nossa, para ele liberar o dinheiro da empresa, porque a empresa precisa pagar a alfândega lá, passaram até as notas para a gente, de valor de custos, desembaraço da alfândega, para liberar essa carga. Então, a priori, aqueles vídeos são da nossa carga mesmo, e isso deve estar desenrolando hoje, que o nosso avião dos bombeiros já está lá com o pessoal, para averiguar tudo isso, se for nossa carga, já trazer essa carga de teste para a gente. Possivelmente seja assim, porque tem documentos comprovando que é, mas obviamente a nossa equipe está em loco lá agora de manhã para averiguar tudo isso. Só repetindo, nós da CESAL fizemos na sexta-feira uma petição do juiz e o doutor Edenir concedeu o bloqueio do dinheiro. Não só nós, mas o Ministério Público também fez esse pedido. Nós havíamos sentado na quinta-feira com o Ministério Público, que era uma preocupação nossa. Tínhamos adiantado o dinheiro, os testes não estavam chegando, obviamente pela responsabilidade que temos. Não noticiamos isso para não ter muito alarde, mas o dinheiro já estava bloqueado, ou seja, o dinheiro não perderíamos, mas nós não queremos o dinheiro de volta, nós queremos os testes, porque está difícil comprar no mercado. Então a petição do juiz saiu muito bem feita, inclusive, é digno de nota, parabenizar o doutor Edenir, que ele colocou no despacho dele, no deferimento, que estava deferindo o bloqueio, entretanto que isso não poderia atrapalhar o negócio. Se por acaso a empresa apresentasse os testes, desbloquearia o dinheiro, que isso não atrapalharia a negociação, porque está difícil de comprar esses testes. Está muito bem feita a decisão, né, do doutor Edenir, e essa petição que a CESAL fez na sexta-feira pedindo o bloqueio do dinheiro, a gente pode disponibilizar para todos vocês. Na verdade já foi encaminhado para alguns meios de comunicação, podemos mandar para todos vocês para confirmar a veracidade do que a gente está falando, apesar de não termos dado publicidade naquela época, porque nós não queríamos nem alarde, não queríamos nem que a empresa deixasse de nos entregar. E hoje as empresas, se o produto chega no Brasil, facilmente ela consegue passar para outras pessoas e com valores muito mais altos. Hoje, por exemplo, a gente não consegue comprar desse preço que nós compramos, o valor está muito mais alto. Assim como os ventiladores que nós compramos na época, lá atrás, pagamos, salvo engano, 50 e poucos mil reais, estão mais de 250 mil reais hoje. Tudo está, cada dia que passa, os preços estão aumentando e ficando fora da proporção. Esses valores que eu falei são valores aproximados, eu não tenho o valor real aqui agora, mas os ventiladores multiplicaram várias vezes o valor. E os testes também não têm daquele preço mais. Você fez uma segunda pergunta. Sim, sobre o estado de campanha, a empresa da ONU. De campanha, perfeito. Esse diálogo. Empresa da ONU. Nós fizemos contato com a empresa da ONU, que é a UNOPS, né? Eles estão avaliando, fizeram cotação de preços, de vários preços. Nós fizemos um acordo com eles, já temos um contrato assinado. É uma empresa séria, internacional, né? E nós fizemos esse contrato e eles estão analisando preços, disponibilidade, prazo, porque uma coisa hoje não é só preço. Tem empresas que têm um preço muito baixo, mas querem entregar daqui a 6 meses. Aí pra gente não resolve. Né? O prazo, a empresa que consegue entregar com prazo mais rápido, isso é fundamental para a gente nesse momento. Então estamos em tratativa com o NOPS e possivelmente dará certo algumas coisas da tratativa, se não tudo que a gente está tratando com eles. É verdade. Secretário, não sei se você pode responder, mas sobre o uso do hidroxicloroquina, que foi anunciado, os pacientes passariam a ser tratados com esse medicamento.
há relatos de algum paciente que foi curado com esse medicamento, os pacientes que morreram chegaram a usar esse medicamento também. O que o senhor pode passar para a gente sobre isso? Desculpa, complementando a pergunta do colega, a gente ouviu muitas reportagens e pesquisas sobre anticoagulantes também. A gente queria saber como é que está esse tratamento dos pacientes aqui. Perfeito. Nós estamos usando em todos os nossos pacientes internados que não tenham contraindicação a hidroxicloroquina. Todos eles recebem. E esses que faleceram, praticamente todos usaram. Alguma ou outra tem contraindicação, algumas alterações cardíacas, hepáticas, que não podem utilizar a hidroxicloroquina. Quem não tem contraindicação, todos estão utilizando. Essa pergunta de falar, curou por causa da hidroxicloroquina, é muito difícil, teria que ter um trabalho científico mostrando isso, porque a Covid, 85% dos pacientes ficam curados sem tratar com nada. Nenhum medicamento precisa tomar, a maioria fica curado tratando em casa, hidratando bastante, tomando bastante líquido e medicamentos para febre e para dor, por exemplo. Cerca de 85% acontece isso, 15% acabam precisando de internação. Então é muito difícil a gente dizer de forma, sem ter um trabalho científico, com um N maior de pacientes, sendo um estudo realmente acompanhado por cientistas, a gente dizer que esse foi curado com a hidroxicloroquina e esse não foi. Mas há evidências científicas em trabalhos do mundo inteiro que tem sido utilizado o medicamento. Alguns trabalhos falam que melhoram muito, outros trabalhos falam que nem tanto. Mas nós estamos numa guerra que não existe ainda um remédio específico para curar o vírus. Não tem um antiviral como tem, por exemplo, o Tamiflu para H1N1 que mata o vírus. Não tem. Então tem vários trabalhos científicos desenvolvendo, mostrando vários medicamentos que têm sido utilizados com melhoras. E aí se sugere que tem melhora. E o paciente não tem contraindicação para tomar, nós vamos usar o medicamento sim, como nós fizemos com a hidroxicloroquina. Lá atrás, então, compramos a hidroxicloroquina de forma antecipada. Hoje em dia está super difícil de comprar no mercado. Compramos com preço baixo, graças a Deus, porque nos antecipamos também, né? E estamos usando para todos. Hidroxicloroquina, azitromicina. E aí a colega da Rede Amazônica, a Marília, perguntou sobre os anticoagulantes. Também estamos utilizando, está no nosso protocolo, porque essa doença já está comprovada em necropsias na China, necropsias na Itália, que ela causa uma coagulação intravascular. Ou seja, os vasos sanguíneos, principalmente do pulmão, eles acabam ficando coagulados e isso atrapalha a ventilação, atrapalha a troca gasosa desses pacientes, ou seja, a entrada de oxigênio, a saída de gás carbônico. Então, está sendo utilizado, está no nosso protocolo também a utilização dos anticoagulantes. Eu repito, tudo aquilo que vem sendo mostrado no mundo, que tem uma certa eficácia, que tem trabalho científico mesmo curto, com poucos pacientes, mas que dá uma esperança que pode ser utilizado e pode ajudar a salvar vidas, a gente tem implementado aqui, inclusive equipamentos, né, que o pessoal fala, isso aqui parece ser eficaz, tem a comprovação científica com número de casos pequenos, a gente tem introduzido para tentar salvar. Nós também temos a esperança de qualquer momento sair uma vacina, a qualquer momento sair um medicamento que fala assim, olha, esse toma e cura 100% dos pacientes. Mas infelizmente isso não tem no mundo inteiro ainda, lugar nenhum do mundo. Secretário, sobre o sistema penitenciário, há já alguns detentos que estão internados? O que você tem para falar sobre esse cenário, sobre relação à Covid-19? Pode trazer a Sejus numa próxima, porque os dados são da Secretaria de Justiça. Tá bom? A gente pode aviar para você comprar. Vai na casa confirmadas, né? Esse é um boletim que é editado pela Sejus. Eles estão dentro dos nossos dados. Posso só responder rapidinho, Zé? Com certeza. Só a sua pergunta. O Zé falou está certo. Os dados, quem tem mais domínio sobre esses dados é a própria Sejus. Entretanto, nós tivemos uma reunião há poucos dias com a OAB, Mecanismo, o Ministério Público e a Sejus, tratando sobre isso, a nossa preocupação com o sistema penitenciário, para que não haja casos de detentos positivos. Então hoje nós temos 5 suspeitos, estão todos separados em celas isolados para não contaminar os demais detentos. Temos alguns agentes também que deram positivos, estão isolados, os agentes suspeitos que tiveram contato estão isolados, para que a gente evite um caos no sistema penitenciário. Mas nesse momento a gente não tem todos os pacientes que estão, todos os detentos que estão suspeitos, estão isolados, então não estão em contato com os demais presos, restritos de liberdade. O que são barbearias e academias, né, que já foi que o decreto federal foi considerado atividade fundamental, essencial? Qual é o funcionamento da Secretaria de Saúde em relação a isso, aqui no estágio individual? Isso é um decreto presidencial. Quem somos nós para poder discutir o decreto presidencial? Ele tem autonomia, o presidente tem autonomia para fazer, achar que é essencial e baseado nos critérios que ele utilizou, com critérios científicos ou não, mas ele tem a prerrogativa de fazer isso. É um decreto do presidente
obviamente, jamais questionaríamos o presidente nas prerrogativas dele. O Estado de Rondônia, também por uma decisão da STF, qualquer Estado, ele pode ter algumas observações que podem chegar até o decreto presidencial. Aquele é o limite. E aí nós estamos estudando também nossos casos aqui com alguns cientistas, com médicos, com tecnologistas, com epidemiologistas, nós da Secretaria de Estado da Saúde, para a gente também ter os nossos critérios aqui no Estado. Uma pergunta proposta. Duas. O Estado do Maranhão adotou um decreto, esse decreto fazendo com que todos os hospitais, na verdade, caso tenha alguém com Covid-19, ser internado, que o Estado pagaria. Essa é uma pergunta proposta. E a outra pergunta é, onde eu quero até parabenizar todos os profissionais da saúde, agora poderão se hospedar nos hotéis. Isso poderia ser estendido à população que tivesse o Covid-19 para se isolar da família, para não contaminar mais outras pessoas? Secretário, deixa eu responder. Essa foi a última pergunta, tá, gente? Para a gente se abrir a pauta, porque a gente precisa falar sobre o euro também, para que vocês possam participar amanhã, tá bom? Então, essa questão de requisição de leitos, requisição de hospitais, é uma prerrogativa de quem está com decreto, quem tem um decreto de calamidade. Nós podemos hoje requisitar qualquer hospital, requisitar outros prédios, mas a gente trabalha com democracia, a gente não quer ter que requisitar, ter que tomar. A gente tem tentado conversar e fazer contratos mesmo que seja nesse momento sem dispensa de licitação, porque as licitações demoram muito tempo e nós não temos, no meio de uma pandemia, esse tempo, o decreto nos dá essa prerrogativa, nós não temos interesse em requisitar, em tomar nada de ninguém. Conversando com os hospitais, contratualizamos, por exemplo, 50 leitos clínicos e 15 leitos de UTI no Hospital Samarco. 50 leitos clínicos, mais 15 leitos de UTI. Contratualizamos ainda 20 leitos clínicos com o Hospital Santa Marcelina. Óbvio, tudo dentro da democracia, dentro da legalidade, dentro do que o decreto nos faculta. E conversando com as pessoas, ele botando o preço dele, porque ninguém quer também que o empresário tenha prejuízo ou que tenha seu bem arrancado à força. Por mais que o decreto dê essa flexibilidade, não é de jeito nenhum a nossa ideia, não é do governador Coronel Marcos Jorge, não faz parte das nossas características. Queremos conversar, negociar, tratar para atender da melhor forma possível a nossa população. Quanto aos hotéis, nós facultamos aos nossos servidores da Secretaria de Estado da Saúde entrar nos protocolos de isolamento. Então tem protocolos da Organização Mundial de Saúde, nas quais os servidores que estão ali em dedicação exclusiva passam um número X de dias trabalhando direto, sem ir para casa, e esses dias todos ele dorme no hotel, tem roupa lavada, tem comida, tem tudo no hotel. E depois aguarda um período X, faz o teste e aí volta para casa, fica mais alguns dias em casa. Depois volta para o hotel, fica alguns dias no hotel, trabalhando, por exemplo, de dia, descansando à noite no hotel, tendo suas vestes lavadas, tendo alimentação no hotel. Isso é uma proposta da Secretaria de Estado da Saúde para os nossos servidores. Boa parte dos servidores não tem interesse, porque eles têm que ficar no hotel tantos dias sem ir em casa, porque senão não resolve. Não é, hoje eu vou dormir no hotel, amanhã eu vou dormir em casa com a minha família. Não é assim. Tem um protocolo internacional para ser seguido e nós já fizemos a cotação de preços nos hotéis e estamos proporcionando isso aos nossos servidores da Secretaria de Estado da Saúde, mas pelo que nós vimos, a adesão não é tão grande pelo fato dele ter que ficar um número X de dias no hotel. Hospital, hotel, e só depois ele vai ficar alguns dias de folga em casa. Gente, eu vou pedir para a Johanna, secretária, a doutora Johanna, explicar como que vai funcionar amanhã para que a imprensa e as pessoas que estiverem assistindo possam participar. Só relembrando que nesse período de Covid, nós tínhamos antes contratado uma empresa para fazer uma modelagem financeira e econômica do euro, esse grande sonho do governador Coronel Marcos Jorge, sonho meu. Eu fui servidor do João Paulo durante 9 anos, ralei ali muito tempo. A gente sabe como é que é aquilo lá. Obviamente, quem sofre mais do João Paulo II são os pacientes e os acompanhantes. Mas falar que os servidores não sofrem, não existe. O servidor sofre também. Naquela época, no passado, quando tinha pessoas tomando sol e chuva, que na nossa gestão, graças a Deus, não tem mais, numa garagem, chovendo ali, o paciente internado, o enfermeiro, o técnico sabe lá aplicar uma injeção, o paciente estava tomando chuva, mas o técnico também estava tomando. Graças a Deus não tem mais isso, porque nós colocamos leitos em hospitais privados para levar esses pacientes. Mas esse sonho da construção do novo hospital é um sonho do rondoniense há mais de 20 anos. João Paulo é um hospital de 36 anos, que foi feito para uma população desse tamanho. Hoje a população está 5 vezes maior, com muito mais acidentes de moto, de carro, muito mais trauma, baleados, esfaqueados. Então,
Obviamente esse hospital não comporta mais há muitos anos, há 20 anos atrás já era para ter sido feito outro. E esse é um sonho do povo rondoniense, é um sonho nosso que nós não deixamos esse sonho de lado apesar do Covid. Lá atrás, desde o começo do ano passado, já estamos tentando aqueles estudos para descobrir qual era o melhor sistema, a modelagem, foi o BTS que foi escolhido, e agora estamos fazendo a modelagem financeira econômica pela FESP, uma empresa séria, uma das mais renomadas do Brasil, com sede em São Paulo. E aí amanhã nós teremos um evento, um evento de market sounding, onde eles vão fazer uma sondagem com vários empresários do Brasil e do mundo inteiro para mostrar a realidade de Rondônia, mostrar que nós estamos seguros do que queremos, mostrar que nós temos condições de pagar as prestações mensais para eles depois que eles construírem o prédio, até o prazo do prédio voltar a ser, passar a incorporar ao patrimônio do Estado. Então amanhã teremos esse mega evento com participação de todos os poderes, com participação dos órgãos fiscalizadores, de toda a imprensa. Nós estamos disponibilizando muito para a imprensa participar em tempo real. O governador vai estar participando, eu estarei participando, os membros da FESP, e é a oportunidade de nós mostrarmos que Rondônia tem potencial, de que nós precisamos do hospital e que nós queremos que a prioridade número 1 do governo do estado de Rondônia é a construção do novo hospital, do novo hospital de urgência e emergência de Rondônia, apesar de estarmos passando por uma pandemia. Ninguém ficou de braços cruzados durante a pandemia esquecendo o novo João Paulo. Além de cuidarmos da pandemia, estamos cuidando também desse grande sonho da nossa população rondoniense. E a doutora Giovana, então, vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse convite, como é que vai ser o link disponibilizado, etc. Doutora Giovana. Bom dia a todos. Então, amanhã, às 9 horas, horário local, irá acontecer, como o meu secretário de saúde falou, o evento Market Saúde, que é uma sondagem de mercado a todos os investidores que tiverem interesse na construção do nosso novo hospital de urgência e emergência. Esse link será disponibilizado a todos vocês através das plataformas de governo, do nosso site institucional e em todas as redes sociais. É aberto ao público, qualquer um poderá ter acesso e acontecerá pela plataforma Zoom. Terá a presença do nosso ilustre governador também, onde será apresentado parte do perfil assistencial do hospital e o pré-projeto de viabilidade econômica. Esse evento se intitula assim porque a gente começa a partir de agora a sondar o mercado e como ele funciona no mundo todo. Inclusive, possivelmente pode ter participação de investidores mundiais. E é isso, fica o convite, é importante que toda a população esteja envolvida nesse processo, que é prioritário do governo e que beneficiará principalmente a nossa população.